بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 11 do mês de Rajab de 1441, que equivale ao dia 6 de março de 2020, continuamos a nossa leitura e a tradução do livro As-Sunnatu wal-Bid'ah wa Atharuhuma ala al-Ummah do Sheikh Abdul Salam ibn Barjis. A Sunnah e a Bid'ah, a Sunnah e a inovação e as suas influências sobre a comunidade. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر بالدخول في الإسلام كافة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالدخول في الإسلام كافة، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في جميع الإسلام في تشريعاته المتعلقة بالأمور الكبار وتشريعاته المتعلقة بما هو دونها. O Sheikh diz a ordem, a obrigação de entrar no Islão inteiramente, de maneira total, pois a Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é uma fonte de entre as fontes da legislação islâmica. E digo, uma coisa muito importante a saber é que o Islão é a Sunnah. E a Sunnah é o Islão.
E esta palavra, esta frase, é uma frase mencionada nos livros da Salaf, daqueles que escreveram a crença islâmica, os antepassados, os predecessores piedosos, as-Salaf Salih, aqueles que escreveram a crença nos livros básicos, nos livros incontornáveis do povo da Sunna, mencionaram este ponto tão importante, que é que o Islão é a Sunna e a Sunna é o Islão. Nenhum dos dois vai sem o outro. Então aqui o Sheikh começou por nos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu ordem de entrar no Islão de maneira total. E o Sheikh diz depois que a Sunnah do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam é uma fonte diante das fontes da legislação islâmica. E Allah subhanahu wa ta'ala nos deu ordem de entrar no Islão inteiramente. Quer dizer, nos deu ordem de nos submetermos a ele de maneira total. Dizendo, na Surat Al-Baqarah, versículo número 208, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, consoante o sentido do versículo: ó fiéis, abracem o Islão na sua totalidade. Ó fiéis, abracem o Islão na sua totalidade, em todos os pontos. E o Sheikh nos diz, no comentário deste versículo, quer dizer, entrem na totalidade do Islão, que seja nas grandes questões, como nas mais pequenas, nas fundamentais, como nas secundárias. Aqui o Sheikh nos indica um ponto importante, é que no Islão há questões que são fundamentais e outras questões que são secundárias. Umas que são mais importantes e outras menos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala nos deu ordem de entrar no Islão de maneira total e de dar importância a todas as suas ordens e a tudo aquilo que faz parte do Islão. E digo eu aqui, e de não fazer como certos grupos desviados e certas pessoas dos desejos, o povo dos desejos, Ahlul Ahwa, que dizem que certas coisas do Islão são coisas que não têm importância. São coisas que não temos de dar importância. E são coisas que temos de abandonar. Dizem, entre parênteses, são cascas. São cascas. Allahumma musta'an, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e nos preserve de dizer tais palavras tão graves. O Islão, na sua totalidade, é importante. Que sejam as coisas que sejam as coisas fundamentais como as coisas secundárias. Tudo é importante. Temos de dar importância a tudo. Depois o Sheikh diz: إن الإسلام لم يفرق بين صغير ما أمر به وبين كبير ما أمر به من حيث الاهتمام والحث على المسارعة إلى العمل. أما ما أمر به أمر إيجاب فإنه يرتب عاقبا على من تركه، وما أمر به أمر استحباب فإنه يرتب ثوابا لمن فعله.
Depois o Sheikh diz que o Islão não faz diferença entre as pequenas e as grandes ordens. Do ponto de vista da sua importância. Quer dizer que para nós, que sejam as grandes ou as pequenas ordens, as grandes ou as pequenas questões, para nós são todas importantes. Porquê? Porque o Islão lhes deu a sua respectiva importância. E ao mesmo tempo o Islão encoraja a ação rapidamente. Quer dizer que o Islão chama os muçulmanos à prática das pequenas e das grandes questões da mesma forma. Ou melhor dizendo, o Islão chama e convida os muçulmanos a praticarem e a darem uma grande importância às grandes como às pequenas questões. Às grandes como às pequenas ordens. E ao mesmo tempo encorajando a sua prática de maneira rápida. Quer dizer o quê? Quer dizer que é um dever para nós, muçulmanos, de dar importância às grandes como às pequenas questões. E é um dever para nós de praticar e de obedecer às grandes como às pequenas questões. E nenhuma dentre elas deve ser abandonada. E o Sheikh continua dizendo que, então, aquilo que foi ordenado de maneira estrita, de maneira rigorosa, de maneira obrigatória, quer dizer, as grandes questões, então, aquele que não obedece merece o castigo. Quer dizer que aquele que não pratica aquilo que foi obrigado, tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou de fazer, então aquele que abandona estas ordens merece ser castigado. E aquele que obedece à ordem, ou às ordens, será recompensado. Quanto àquilo que foi ordenado, mas de maneira recomendável, que é o contrário do obrigatório, porque a ordem pode ser feita, mas de maneira recomendável. Então, aquilo que foi ordenado, mas de maneira recomendável, que não é obrigatório, aquele que o pratica, que o faz, será recompensado. E aquele que não o faz, que não o pratica, não merece ser castigado. Aqui, por exemplo, posso dar um exemplo, digo eu, para que seja mais claro. O profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nos deu ordem de deixar crescer a barba. O profeta sallallahu alaihi wa sallam deu ordem aos homens da sua comunidade de deixar crescer a barba. Então aqui temos uma ordem. Esta ordem é uma obrigação. Esta ordem é uma obrigação. Aquilo que não obedece é considerado como desobediente, como uma pessoa que é desobediente. E esta pessoa merece castigo. Porque é uma obrigação
que é uma ordem, é uma ordem obrigatória. É uma ordem obrigatória. E o que é que de maneira resumida, como é que podemos compreender que é uma ordem e que é uma ordem obrigatória? É que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha barba, os seus companheiros, as-sahaba radiyallahu anhum, tinham barba, e que não é conhecido do profeta sallallahu alaihi wasallam ter raspado a sua barba. E também não é conhecido dos seus companheiros, as-sahaba radiyallahu anhum, de terem raspado as suas barbas. E os hadith, as narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta questão são imensas, onde ele nos dá a ordem de deixar crescer a barba. Esta é uma ordem obrigatória. Uma ordem, por exemplo, que é recomendável. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu ordem de fazer a oração calçados. Quer dizer, de guardar os nossos sapatos no momento em que vamos fazer a oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu ordem em hadith, em narrações autênticas, nos deu ordem de orar com os nossos sapatos. E claro, sem dúvida, que estejam puros, que não tenham nada que seja impuro por baixo na sola do sapato. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos deu ordem de fazer a oração calçados. É uma ordem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: façam a oração calçados. Temos aqui uma ordem. Mas como é que podemos ficar a saber que é uma ordem, mas que é considerada uma coisa recomendável e não obrigatória? O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia a oração às vezes calçado e outras vezes descalço. Tiramos daqui que não é obrigatório de fazer a oração calçado. Mesmo se é melhor de fazer a oração calçado, é autorizado de fazer a oração descalço, sem sapatos. Então, tiramos do acto do profeta sallallahu alaihi wasallam de ter feito a oração descalço que esta obrigação é única, esta ordem é unicamente recomendável e não obrigatório. Quer dizer que tiramos desta ordem uma coisa que é recomendável e não obrigatória. Isto é uma questão, é só para dar um exemplo de maneira resumida, para que possamos compreender que uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja no livro de Allah subhanahu wa ta'ala, ou que seja na sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, porque isto também é uma coisa muito importante a saber, é que a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não se pronuncia sobre o efeito do desejo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não se pronunciava sobre o efeito do desejo. Se pronunciava consoante a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a sua forma de agir, as suas ordens estão sobre a ordem e a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. É um ponto muito importante também a conhecer. Então, de maneira resumida, há ordens que são obrigatórias, uma ordem que é obrigatório, que dá
resultado a um acto que é obrigatório, e há outras ordens que dão resultado a um acto que é recomendável e não obrigatório. ويظهر ذلك في أن الإسلام يرعى جميع ما صدر عنه من تشريعات، فقد جعل حدا قويا لمن يسي إلى شيء من شعائر الإسلام، فمن استهزأ بالصلاة كفر فيقتل لذلك، ومن استهزأ بتقليم الأظافر الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكفر ويقتل على ذلك. وهذا يبين أن الإسلام يرعى جميع ما شرعه على حد سواء. E o Sheikh continua dizendo que aquilo que nos demonstra o que estamos a dizer, quer dizer, o que foi mencionado anteriormente, é que o Islão dá uma grande importância a tudo aquilo que foi legislado. O Islão dá uma grande importância a tudo aquilo que foi legislado. Ao ponto que aquilo que... E aqui o Sheikh vai nos dar um exemplo concreto de uma coisa que é considerado uma questão fundamental e aquilo que é considerado como uma questão que é secundária. Aquilo que foi mencionado no início da aula. Grandes questões e mais pequenas, questões mais pequenas. E o Sheikh nos diz que o que nos prova, aquilo que estamos a dizer, é que, por exemplo, aquele que goza, que faz torça de qualquer coisa que seja do Islão, grande ou pequena, fundamental ou secundária, terá uma grande punição. Terá uma grande pena, uma pena pesada. E o Sheikh nos dá um exemplo, rahimahullahu ta'ala. Diz, por exemplo, aquele que goza da oração, aquele que faz torça da oração, da salah. Aquele que faz torça da oração, da salah, é considerado como descrente. O Sheikh nos diz aqui que esta pessoa é considerada como descrente. É considerado como descrente. Esta pessoa sai do Islão. E o Sheikh diz que o Islão legislou para tal pessoa, quer dizer, aquele que goza da oração, legislou para ele a pena de morte. E é conhecido na legislação islâmica que aquele que goza da oração, a sua pena, al-had, é a pena de morte. É condenado à morte. Depois o Sheikh nos diz o quê? Nos diz que, da mesma forma, aquele que faz torça, que goza de um acto da sunnah, e dá um exemplo, diz como, por exemplo, o facto de nos cortarmos as unhas. Diz que aquele que goza do facto de se cortar as unhas também é considerado como descrente. E que esta pessoa que goza da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é, por exemplo, a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam para a sua comunidade de se cortarem as unhas e de não deixarem passar 40 dias no corte das unhas, aquele que goza deste acto é considerado como descrente e sai do Islão. E a sua pena, quer dizer que a pena que foi legislada pela legislação, é a pena de morte também para tal pessoa.
Isto tudo para nos provar que no Islão tudo é importante. No Islão tudo é importante. E é um dever para os muçulmanos de praticarem tudo aquilo que foi legislado. Aquilo que é obrigatório é uma obrigação de cumprir. E aquilo que não o cumpre é considerado como desobediente e merece o castigo. E aquilo que foi ordenado, mas de maneira recomendável, então o facto de o praticar é uma boa coisa, a pessoa vai ser recompensada, mas aquilo que o abandona não é castigado. Depois o Sheikh continua dizendo, e isto nos demonstra que o Islão dá importância a tudo aquilo que foi legislado, de maneira idêntica. Não faz diferença entre tudo aquilo que foi legislado. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمن هنا فإن الاهتمام بالسنة جملة وتفصيلا هو دأب المسلم وهو أعلى ما يتمنى المسلم أن يقوم به وأولى ما يتسابق المسلم للتنافس في تحصيله فإن الدخول في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة دليل على تعظيم شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته أمر حتم على كل مؤمن ومؤمنة بل لا يدخل في دين الإسلام من لم يرع ذلك ويقوم به. E depois o Sheikh diz que partindo desta base que é que tudo o que foi legislado é importante, aprendemos que o facto de dar uma grande importância à sunna, que seja de maneira global ou de maneira detalhada, deve ser o hábito e a prática do muçulmano. E o maior desejo de cada muçulmano deve ser de praticar a sunna. Um ponto super importante aqui. A sunna deve ser o maior desejo de cada muçulmano, de a praticar. A sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E a prática da sunna, diz o Sheikh, deve ser a primeira causa de concorrência entre os muçulmanos. Quer dizer que os muçulmanos entre eles, entre irmãos, têm de fazer concorrência naquilo que pratica mais a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E isto a fim de adquirir esta sunna. E isto a fim de adquirir, de alcançar a sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Depois o Sheikh diz, pois o facto de entrar totalmente na sunna do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam é uma prova de estima, pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E o facto de estimar e de amar o profeta, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, é uma obrigação. O facto de estimar e de amar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam é uma obrigação, é um dever para cada crente, para cada muçulmano, ao ponto que não entra no Islão, que não é muçulmano, aquele que não estima e que não ama o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ficamos por aqui. Continuaremos a tradução na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam
على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.